convidamos o senhor consultor jurídico da AMM, Dr. Everton Neri. Convidamos à mesa o senhor superintendente de relacionamento com clientes de distribuição da CEMIG, Carlos Augusto Reis. Ao final da apresentação dessa mesa, para as perguntas, estarão disponíveis os microfones. Por gentileza, os interessados, basta solicitar, a equipe de apoio cerimonial irá até vocês. Inicialmente, as boas-vindas e conduzindo os trabalhos dessa mesa, o senhor consultor jurídico da AMM, Dr. Everton Neri. Boa tarde, gente. Primeiro, quero, em nome da AMM, agradecer a presença de todos ao nosso evento. Quero dizer que o maior carinho que a gente propôs o evento e a AMM abraçou a importância do tema. Sei que depois do almoço é um pouco mais complicado, mas, obviamente, pela importância do assunto, todo mundo vai aproveitar muito o evento. Quero agradecer ao Alexandre por ter aberto esse espaço na agenda. O Alexandre sempre gentil conosco, o Alexandre é da casa. E esse assunto é o de extrema importância. Na verdade, a primeira pergunta que todo prefeito faz quando se fala em assunção do serviço de iluminação pública é: da onde eu vou tirar dinheiro para fazer frente a essa despesa? Então, a proposta da palestra foi muito nesse sentido. É um primeiro passo, da onde tirar o recurso para fazer frente a esse novo serviço que os municípios vão estar assumindo. Então, sem maiores delongas, vou passar direto a palavra ao doutor Alexandre. Boa tarde a todos, meu caro amigo Everton, caro doutor Augusto Reis, meu caro Ramon. É um prazer voltar a um evento da AMM, como bem o Everton já disse, a AMM é minha casa. Há 14 anos acompanho o trabalho da Associação Mineira dos Municípios, o trabalho em defesa do municipalismo, e agradeço enormemente o convite para poder auxiliar e conversar, na verdade, sobre uma questão que é bastante importante para os municípios, que é o custeio da iluminação. Seria fácil dizer sobre o custeio da iluminação pública se esse não fosse um problema tão longo no tempo quanto o é. A questão relacionada à iluminação pública no Brasil dá um livro, um romance, com dramas e suspenses. Isso porque, hoje, quando a gente fala em instituição da CIB, instituição da cobrança para custeio da iluminação pública, muitas vezes a gente não se recorda de como chegamos a isso. Da onde surgiu esse panorama que hoje enfrentamos acerca do custeio deste serviço, que é o serviço de iluminação pública. Não há dúvida nenhuma, o serviço de iluminação pública é um serviço a ser custeado pelo município. Está lá na Constituição, falando das questões relacionadas ao interesse local, são de competência do município. Cabe ao município, portanto, responder pelo fornecimento, pelo que esse serviço chegue finalmente ao consumidor, ao contribuinte, ao cidadão. Não irei aqui entrar na discussão se deve fazer diretamente ou por meio da concessionária de energia elétrica, questão que já foi bastante debatida. Hoje, a ANEEL determinou que os ativos de iluminação pública passassem aos municípios. Vocês tiveram uma exposição sobre isso de manhã e parece-me que não haverá realmente mais nenhuma folga. Ao final do ano, esses ativos terão que ser definitivamente entregues pela concessionária de energia elétrica ao município. Mas o custeio dessa iluminação pública, ela sempre coube ao município. Sempre a conta chegou na mão do prefeito.
esse serviço não fosse diretamente executado pela municipalidade. Quem sempre pagou essa conta foi a prefeitura. Muito bem. Dentro do panorama e do contexto original da nossa Constituição de 88, e até mesmo antes da nossa ordem republicana de 88, os municípios instituíam uma taxa para o custeio da iluminação pública, a chamada TIP, taxa de iluminação pública. Grande parte dos municípios, ou a grande maioria, instituía lá a sua taxa de iluminação pública pela prestação do serviço público de iluminação pública. No entanto, vários questionamentos foram levados ao Poder Judiciário acerca da constitucionalidade dessa TIP, dessa taxa de iluminação pública. E o fundamento desse questionamento é o seguinte: as taxas, elas são serviços, elas são tributos que, para serem cobrados, demandam uma contraprestação direta ao contribuinte desse tributo. Eu só posso cobrar uma taxa se eu conseguir retribuir diretamente aquela pessoa a quem eu estou tributando, para que eu possa exigir o pagamento desse tributo. E essa contraprestação do Estado em favor do contribuinte, ela tem que se dar basicamente de duas formas: ou por uma atividade de fiscalização, ou então por um serviço público específico e divisível. A Constituição da República fala especificamente, fala diretamente, expressamente desse termo: serviço público específico e divisível. E o serviço público, ele é específico e divisível quando eu consigo identificar exatamente quem é o beneficiário daquele serviço, quando eu consigo identificar o quanto aquele serviço favorece aquela pessoa, e eu consigo favorecê-lo independentemente de favorecer aos outros. Porque vários são serviços públicos, mas nem todos são serviços públicos específicos e divisíveis. E apenas os serviços públicos específicos e divisíveis podem ser objeto de cobrança de taxa. No que toca a chamada taxa de iluminação pública, a argumentação que se deu contra a sua cobrança era de que não se tratavam de serviços públicos específicos e divisíveis. Veja, por exemplo, quando eu chego na Polícia Federal e peço um passaporte, me é demandado o pagamento de uma taxa para a expedição desse passaporte. Eu tenho uma exata percepção de que a contraprestação do Estado se dá no fornecimento daquele documento. Se eu vou realizar um evento aqui da LM e nós somos tão importantes que nós precisamos de um aparato da Polícia Militar que nos preste um serviço de segurança, digamos assim. Isso é possível? Sim, desde que remunerado por taxa. No entanto, para o serviço de iluminação pública, à luz dos postes dos municípios durante a noite, eu consigo identificar a exata quantificação do benefício de cada contribuinte daquela taxa. Se eu, aqui, residente de Belo Horizonte, vou passear lá no município de Pouso Alegre, eu me beneficio da iluminação pública daquele município? Sim, mas eu sou contribuinte da taxa de iluminação pública daquele município? Não, não sou. Essa questão chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, em vários processos, a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de iluminação. Naquele momento, anos de 2000, 2001, os municípios se depararam com esse enorme problema, que era a inconstitucionalidade da TIP. Como remunerar a iluminação pública fornecida pelas concessionárias? Da onde sairá o dinheiro? E da onde sai o dinheiro, meu caro doutor? Do Caixa Geral do município. Se eu não tenho um tributo específico para remunerar aquela contraprestação, aquela atividade, o dinheiro tem que sair do Caixa Geral do município. Fomos nós, então, Associação Mineira de Municípios,
junto com outros municípios do Brasil inteiro, a Confederação Nacional dos Municípios, ao Congresso Nacional, com o objetivo de aprovar uma emenda constitucional, trabalho hercúleo, que culminou na emenda constitucional número 20 de 2002. Aliás, a emenda constitucional 39 de 2002, que incluiu um artigo na nossa Constituição, o artigo 149A. Esse artigo 149A diz o seguinte: os municípios do Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o seio do serviço de iluminação pública. Olha que maravilha. A Constituição passou a deferir a possibilidade da cobrança de uma contribuição, um tributo especificamente criado com o objetivo de financiamento da iluminação pública, com o objetivo de que os recursos captados por meio desse tributo sejam destinados ao custeio daquela atividade de iluminação pública. No entanto, a Constituição não cria lei. A Constituição, ela outorga competência, ela dá poder para que os municípios, por meio da legislação própria, instituam, no âmbito dessa sua competência, a contribuição para o custeio de iluminação pública. Esse tributo voltado e destinado ao custeio dessa atividade. Bom, diante desse cenário, surgiu à época um outro problema. Em que termos será criada essa contribuição? Qual é o esqueleto dessa contribuição de custeio da iluminação pública? Cada município pode, pela disposição constitucional, criar a lei da forma como melhor lhe puder. Não existe aqui a chamada norma geral de direito tributário, não existe uma estrutura e um esquema sobre como a lei devesse funcionar. Mas aqui, remontando aos termos práticos, nós tínhamos não é um problema, uma questão. O parágrafo único do artigo 149A possibilita a cobrança dessa nova contribuição sobre o custeio para o custeio da iluminação pública seja cobrada nas faturas de energia elétrica. Era necessário, então, que nós tivéssemos uma lei aprovada pelo município que pudesse ser cobrada na fatura de energia elétrica. Sentamos, então, com a CEMIG e estruturamos um modelo de legislação que pudesse, que permitisse o sistema eletrônico vigente à época, dentro da concessionária de energia elétrica, de calcular e cobrar a contribuição para a iluminação. Esse foi feito em grande parte, em boa parte dos municípios do nosso estado. Muitos municípios possuem a CIP instituída. Temos agora um novo cenário, temos agora um novo contexto. Por quê? Porque quando essa legislação desses municípios foi instituída e criada, logo ali a partir de 2002, apenas o custeio era a responsabilidade do município. Toda a execução do serviço de manutenção da iluminação pública e da energia elétrica ficavam a cargo da CEMIG. Os municípios que trouxeram para si esses ativos, eles pagavam um valor na tarifa de energia elétrica um pouco menor. No mais, o serviço de manutenção daqueles ativos de iluminação pública ficavam a cargo da CEMIG. Cabia ao município exclusivamente o quê? Pagar a conta. Isso, na verdade, era bastante simples. Por quê? Quando se firmava o convênio com a CEMIG para que a CEMIG realizasse a cobrança da contribuição, previa-se a existência de uma conta corrente vinculada, em que esses recursos da iluminação pública, esses recursos das contribuições eram depositados e de onde a própria CEMIG sacava os valores para fins de pagamento do custeio daquelas atividades que ela executava. Ao final do mês, se sobrava o valor, era contido na conta,
para o mês subsequente. Se em determinado período se identificasse que a CECIP não estava sendo suficiente para o custeio do valor total despendido pela CMI no exercício da sua atividade, requisitava-se então a complementação por valores que saíam do caixa geral do município. Preocupa-nos muito agora, nesse novo contexto, a captação desses recursos para custear esses ativos de iluminação pública, além da conta de energia. Isso porque agora a municipalidade ela se deparará com dois novos custos, um novo custo, aliás. Antes ele só pagava para a CEMIG e estava cumprindo a sua obrigação, hoje não. A partir do momento em que se der cumprimento àquela resolução da ANEEL e esses ativos de iluminação pública forem entregues ao município, será a responsabilidade dos municípios, além de pagar a fatura de energia elétrica pelo consumo da energia, também custear a manutenção daqueles ativos. Se a lâmpada queimar, quem vai ter que ir lá trocar a lâmpada? O município. Se o carro bater no poste, o poste cair, quem vai ter que ir lá colocar outro? O município. Se uma pipa ficar pendurada num bucal de lâmpada e tampar o sensor, quem vai ter que ir lá? O município. Aliás, até peço desculpa, o poste não, o poste continua sendo responsabilidade da CEMIG. Peço desculpa. O ativo da iluminação pública é só aquele final, né? O receptor, o fornecedor daquela iluminação. Muito bem. Esses custos estão hoje a cargo dos municípios, que deverão custeá-los com os recursos que possuem. Para aqueles municípios que não possuem a contribuição instituída, o dinheiro terá que sair pelo caixa geral, compartilhado lá com os custos de educação, com os custos de saúde, com os custos de obra de infraestrutura, de pagamento de folha de salário, de folha de servidores. No entanto, nós temos a possibilidade da cobrança da CECIP. Nós temos constitucionalmente assegurado o poder dos municípios de criar, por meio de lei, uma contribuição com o objetivo de custear esse tipo de atividade. E aqui digo para vocês, uma contribuição com relativo baixo poder de impacto no cidadão. Vamos lá. Como instituir assim? Por meio de lei. É necessário o prefeito encaminhar para o Poder Legislativo um projeto de lei com o objetivo de instituição da contribuição para o Poder Legislativo. Nesse projeto de lei, ele deve prever a obrigação de pagamento pelos contribuintes dessa contribuição em determinado patamar. Em qual patamar? Quanto será cobrado de cada contribuinte? Isso depende de cada município. Isso depende de um estudo que deve ser realizado por cada município para se saber, de um lado, qual é o seu custo para o fornecimento do serviço de iluminação pública e desse custeio desse ativo de iluminação pública, e de outro, a capacidade contributiva de cada contribuinte. É possível, na cobrança da contribuição de custeio da iluminação pública, elaborar-se patamares diversos de valores de acordo com faixas de consumo da energia elétrica. O município de Olinda faz isso. Se você consome muita energia elétrica dentro da sua residência, você dá uma presunção de que tem uma maior capacidade contributiva. Então você paga uma CECIP um maior valor. Se você consome muito pouco, dentro daquela faixa de isenção de CMS da iluminação privada, você está isento também do pagamento da CECIP, a contribuição do custeio da iluminação pública. É possível, então, graduar-se a capacidade contributiva, a capacidade econômica do contribuinte, cobrando uma CECIP maior de quem tem maior capacidade contributiva e uma CECIP menor de quem tem menos
capacidade contributiva. Esse estudo deve ser elaborado pelo município antes de remeter essa legislação à apreciação do Poder Legislativo. Submetido ao Poder Legislativo, é necessário a sua conversão. Além disso, para que seja cobrada essa CIP, é necessário a observância de alguns princípios. Primeiro, irretroatividade. Eu não posso cobrar contribuição com relação a períodos anteriores à edição da lei que instituiu essa contribuição. Eu não posso criar uma CIP agora em 2014 para cobrar desde janeiro. Tributo só se cobra para frente. Segundo, chamado princípio da anterioridade. Publicada a lei que criou um tributo em determinado ano, esse tributo só poderá ser cobrado no ano seguinte. Então, se eu instituir essa CIP agora, no mês de julho, eu só posso cobrá-la a partir de 2015. Eu nunca posso instituir o tributo e cobrar o tributo no mesmo ano em que ele for instituído. O fundamento desse princípio, chamado princípio da anterioridade, é a chamada não surpresa do contribuinte. O contribuinte não pode ser surpreendido para no dia seguinte ser obrigado a pagar de determinado tributo. Então, se instituir essa CIP hoje, eu só posso cobrá-la a partir de 2015. O que acontecia muito, então? Eu editava a lei criando tributo dia 31 de dezembro de determinado ano, cobrando de 1º de janeiro do ano seguinte. Respeitado o princípio da anterioridade? Sim. Não é o ano seguinte? É. Então, cumulou-se com esse princípio da anterioridade um outro princípio chamado de reserva nonagesimal. O que é isso? Eu tenho que guardar um espaço mínimo de 90 dias para que eu possa cobrar tudo. Pelo que, se eu instituir a CIP hoje, eu posso cobrar ela em 1º de janeiro de 2015. Se eu instituir no dia 31 de dezembro de 2014, eu vou ter que aguardar 90 dias. Se eu instituir em qualquer dia de outubro, novembro e dezembro, além do princípio da anterioridade, eu terei que aguardar a chamada reserva nonagesimal, um período mínimo de 90 dias. Esses são os princípios básicos para a instituição da contribuição. Se ele instituir a partir de outubro, ele vai poder cobrar 90 dias depois da publicação da lei que ele instituiu. Se ele não instituir em 2014, se ele instituir em 2015, ele só vai poder cobrar em 2016. Até setembro, todo mundo tem que Todo mundo está vendo dele. Sim. É isso? Exatamente. Até setembro? Considerando que a partir de 1º de janeiro, O prefeito vai ter. Da publicação da lei, só conta 90 dias. Então é até setembro. Até setembro. Tá. Muito bem. Não me é estranho e não me é desconhecida a dificuldade que muitos poderes executivos têm perante os poderes legislativos. É fácil aprovar uma lei criando tributo? Não. É fácil aprovar uma lei criando tributo em ano eleitoral? Muito menos. É necessário o quê? Consciência. Conscientização. Conscientização do Poder Legislativo e até mesmo da população. Porque esses custos sairão dos cofres dos municípios. E se não forem custeados por um tributo próprio, que é a CIP, serão pelo Caixa Geral do município. O dinheiro, ao invés de ir para a saúde, ao invés de ir para a educação, ao invés de ir para obras de infraestrutura, irão para o custeio da iluminação pública. E como eu lhes disse, a partir do momento em que é possível uma graduação na cobrança dessa contribuição, ela pode, atendidas as características de cada município, não ser tão onerosa individualmente. É possível que se institua uma lei com baixo impacto junto ao cidadão. Seria fácil se nós ficássemos por aqui, que a casa superintendente
criarmos a CECIP, a CEMIG cobra, e eu custeio a iluminação pública a partir desses recursos. Mas nós temos uma espada de Damocles sobre nossas cabeças. E ela pode cair a qualquer momento. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais possui uma ação contra nós, municípios, e a CEMIG. O Ministério Público do Consumidor, do Consumidor, ajuizou uma ação civil pública contra a CEMIG, da qual os municípios são parte, demandando a exclusão da CECIP da cobrança nas faturas de energia elétrica. Segundo essa ação judicial proposta pelo Ministério Público do Consumidor, a CEMIG seria obrigada a, nas contas de energia elétrica, a pôr 2 códigos de barra. Um código de barra relacionado ao consumo de energia elétrica do seu consumidor e um outro código de barra para o pagamento da CECIP. Eu vou te perguntar o seguinte: quem é que vai pagar o segundo código de barra? É certo que a inadimplência do pagamento desse segundo código de barra será enorme. E não adianta eu ter um tributo se eu não conseguir recebê-lo. Não adianta eu instituir, criar um tributo se o recurso não entrar no caixa. Essa ação judicial tramitou aqui na comarca de Belo Horizonte, em primeira instância, foi julgada procedente, ou seja, o juiz determinou que a CEMIG excluísse a CECIP do código de barra relacionado à conta de energia elétrica. E a CEMIG recorreu, nós da ANM recorremos, nós somos, a gente chama um termo processual, amigos curi, nós somos interessados nessa ação. E nós recorremos, o município de Belo Horizonte também está, o município de Betim também está, e alguns outros municípios individualmente, mas a Associação Mineira do Município trabalha nessa ação já há alguns anos. E esse processo foi julgado em segunda instância aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, foi no sentido de que o consumidor tem direito aos 2 códigos de barra. Que a CECIP tem que ser excluída da fatura de energia elétrica que toca o código de barra. E o contribuinte tem que ter o direito, ali no caso, o consumidor tem que ter o direito de pagar ou não aquele segundo código de barra. Recorremos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial 111.9088 foi distribuído à segunda turma do STJ, o que a princípio era uma excelente notícia. Por quê? A primeira e segunda turmas do STJ são turmas de direito público. Analisando sobre a ótica do direito público, a nossa chance de êxito é enorme. O ICMS vai cobrar na fatura de energia elétrica? Sim. A CECIP também. O argumento estava muito mais próximo de quem entende a arrecadação tributária. No entanto, o ministro declinou a sua competência para uma das turmas de direito privado. E o processo foi remetido para a 4ª turma do STJ, que irá analisar a questão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não irá analisar a questão sob a ótica do município, que pelo parágrafo único do artigo 149A da Constituição tem direito de cobrar a contribuição na fatura de energia elétrica. Será analisada sob a ótica do cidadão consumidor, não do cidadão contribuinte. E olha, eu lhes confesso, sob a ótica do cidadão consumidor, a nossa chance, enquanto sujeito ativo tributário, se reduz consideravelmente quanto ao êxito dessa ação.
Temos, então, um problema enorme pendente de julgamento perante o STJ. Porque se o STJ disser que as contribuições para a custeio de iluminação pública não podem ser cobradas na fatura, junto com a conta de energia elétrica, os recursos relacionados a esse tributo se esvairão como água pelo ralo. E quem paga a conta? A conta quem paga é o município. A conta quem paga é o município, porque é responsabilidade do município a iluminação pública. A CEMIG, ela é fornecedora da iluminação pública do município. Os ativos terão que ser custeados hoje pelo município. Se o município não paga a fatura de energia elétrica a CEMIG pode cortar essa luz. Ela é fornecedora, o cliente se inadimpliu. O que você faz? Para de fornecer. A conta sairá do cofre municipal. Para tudo na vida tem solução. E a solução não foi minha. A solução vem do maior município do nosso país, o município de São Paulo. Antevendo problemas dessa natureza, porque ações judiciais também foram propostas de forma igual no estado de São Paulo, o município de São Paulo, por meio de lei municipal, estabeleceu que a concessionária de energia elétrica paulista é responsável tributária por substituição, por recolher, arrecadar e repassar ao município de São Paulo a contribuição de custeio da iluminação pública instituída no âmbito daquele município. O que é isso que eu estou falando? Existe no nosso, eu não vou descer aqui a pormenores, nem usar termos muito técnicos para explicar esse tipo de operação. Mas o nosso Código Tributário Nacional, ele permite que a lei coloque determinada pessoa que esteja em contato com aquele fato do tributário a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, ainda que não seja ele o contribuinte. Isso nós temos desde o início na nossa Constituição de 88, a chamada substituição tributária, muito utilizada no âmbito da tributação indireta, chamada ICMS, do IPI. Isso é muito comum. Ao invés de cobrar o tributo de quem efetivamente o deve, você cobra de um terceiro que está relacionado a ele e dá ao terceiro a obrigação de se restituir daquele valor. Essa atribuição de responsabilidade, ela tem que vir por meio de lei. Lei de quem instituiu o tributo. Se for um tributo federal, quem atribui a responsabilidade tributária é a lei federal. Se for um tributo estadual, quem atribui a responsabilidade tributária é o legislador estadual. Se for um tributo municipal, quem atribui a responsabilidade tributária é o legislador municipal. Então é possível que a legislação municipal determine que a concessionária de energia elétrica que fornece energia elétrica no âmbito de determinado município seja colocado como responsável tributário, por substituição tributária, pelo recolhimento e repasse dos valores da CECIP para o município. Isso resolve um problema enorme. Um problema não só relacionado a essa ação judicial que nós temos pendente de julgamento no âmbito do Tribunal de Justiça, mas também com relação a esse convênio que nós temos em municípios que celebraram com a CEMIG. A partir do momento que essa obrigação vem com força de lei, esse convênio passa a ser dispensável. Caberá à concessionária arrecadar o valor e repassar ao município obedecendo a disposição de lei municipal. E é bom já dizer a vocês que a concessionária de energia elétrica de São Paulo não ficou muito satisfeita e ingressou no juízo questionando a legalidade
legalidade e constitucionalidade desse dispositivo da legislação municipal, tendo, no entanto, sucumbido, não conseguindo êxito em sua ação judicial até o presente momento. É decisão do Superior do Tribunal de Justiça Paulista que é constitucional a Lei Municipal de São Paulo, que instituiu substituição tributária segundo o artigo 4º da Lei 14.125 daquele município. Uma vez que atende não só a previsão do parágrafo único do artigo 149-A da Constituição, que diz que a contribuição poderá ser cobrada na fatura de energia elétrica, como também atende às disposições do nosso Código Tributário Nacional com relação às hipóteses de responsabilidade tributária. Pelo que, fugindo a esse enorme problema que nós temos, caso essa ação judicial seja ao final julgada procedente, também recomendo que aqueles municípios que não instituíram a CECIP, quando o fizerem, já adotem a substituição tributária, a responsabilidade tributária, como forma de arrecadação dessa contribuição. De forma que a concessionária de energia elétrica fique responsável pelo seu recolhimento junto ao consumidor, contribuinte, repassando os referidos valores para o gerenciamento por parte do município, destinando, pois, os recursos, seja para o pagamento da fatura elétrica, seja para o custeio da iluminação pública. E aqueles municípios que já possuem a legislação, que adequem a essa nova realidade, fujam desse tormento relacionado a essa ação judicial. Pois, se a mesma for julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou desobrigará ou impossibilitará a CEMIG de recebimento dessa contribuição. Seria mais fácil, então, já resolver este problema por meio da responsabilização tributária nos termos em que é possível pelo nosso Código Tributário Nacional e pela nossa Constituição. Bom, eu acredito que a princípio seriam essas as minhas considerações desse nosso bate-papo. Coloco à minha disposição caso alguém tenha alguma dúvida que eu possa eventualmente saber. Muito obrigado. Antes de abrir para os questionamentos, que eventualmente vocês tenham, vou passar a palavra ao prefeito de Naruto, nosso diretor Ramon. O prefeito é um dos principais interessados no assunto, é importante ouvir quem vai enfrentar o problema. Só de falar em aumento de tributo, criação de tributo, o prefeito fica um pouco assustado. Boa tarde a todos e a todas presentes. Em primeiro lugar, quero parabenizar a MM. Nós já tivemos 2 reuniões para discutir iluminação pública no Vale do Mucuri e nunca com a excelência da que nós estamos tendo aqui hoje. Lá em Naruque, nós já fizemos essa transferência dos ativos. A realidade é que cada município possui uma realidade própria. Para você analisar se vai ser ativo ou passivo, vai ser mediante algumas considerações que, naquilo que eu vou passar aos senhores na minha humilde contribuição, vão ter mais ou menos a noção daquilo que teremos que analisar. Mas eu quero parabenizar, em especial, o doutor Alexandre, que eu nunca vi uma palestra tão elucidativa a respeito do tema. Eu parabenizo aqui toda a MM, porque as informações que o doutor Alexandre nos passou aqui hoje, do princípio de anterioridade, da reserva nonagesimal, e foi muito bem abordado pelo colega que previu já que o nosso prazo máximo passa a ser não só 1º de janeiro de 2015, mas já passa a ser agora, em setembro de 2014, que devemos tomar as nossas providências da transferência da iluminação pública dos municípios. E então deixo aqui mais uma vez os meus parabéns, porque essas 2 colocações foram fundamentais para que nós desenvolvamos essa passagem e que seja de forma mais transparente possível.
Eu confesso aos senhores que a primeira vez que eu ouvi falar em transferência de iluminação pública, eu me apavorei. Como eu acredito que muitos colegas prefeitos, secretários, consultores jurídicos que estão presentes, talvez estejam na mesma situação que eu estive. Já tenho quase um ano que já fiz a minha transferência. E, graças ao grande arquiteto do universo, a nossa foi muito exitosa, viu, doutor? Mas a gente tem que tomar as precauções. E se não tomarmos, realmente já passa a ser uma preocupação a mais. Se nós temos uma obrigação de investir os nossos recursos, 25% na educação, 15% na saúde, a gente nunca consegue fazer com menos de 20%, só aí é 45%. E a nossa folha beira 50%, como no meu caso, que está mais de 50%, nos sobra 1% para a gente fazer investimento em limpeza urbana, em gráfica, em combustível. Então, o mais difícil do prefeito hoje é você conseguir administrar essa ciranda que é tirar leite de pedra, que é gerar recursos. Se nós não conseguirmos administrar isso, essa iluminação pública agora, então, a gente tem que, na verdade, cada município tem que se adequar. Olhar aquele que não tem, pela informação que eu tenho, doutor, dos 853 municípios, apenas 70 ainda não criaram a taxa. Para esses municípios, realmente é preocupante. E aí, envolve o problema financeiro e o problema político. Nós estamos em ano eleitoral e o prefeito vai ter que criar essa taxa. E aí vem de conta essa outra informação, essa outra orientação que o doutor nos passou aqui a respeito da conscientização. A gente tem que chamar a Câmara, tem que chamar os jornais, tem que abrir audiências públicas para transferir, para passar para a comunidade, o que é difícil. Não é fácil você acrescentar uma taxa a mais para o município, e aqueles que já tem que se adequar. Mas eu acredito que com a apresentação do caso, pelo menos para os prefeitos, vai começar a clarear a forma de nós enxergarmos como que nós faremos essa transferência. Mas já deixo de antemão os meus parabéns pela MM, a pessoa, do nosso prefeito de Alacena, presidente da MM, Toninho Andrade, e com maestria tem levado o leme da nossa Associação dos Municípios de Mineiro. Obrigado. Obrigado, prefeito. E quero só lembrar que o prefeito Ramon vai fechar o nosso evento com o caso prático no município de Nabuc. Vai dar um enfoque do gestor, dos ganhos, das dificuldades, de tudo que ele enfrentou nesse processo. Então, ele vai encerrar o dia com o caso prático do Nabuc, que a gente já está prestando o serviço de iluminação pública. E vou passar a palavra agora ao superintendente de relacionamento com clientes de distribuição da CEMIG, Carlos Augusto, para dar uma palavra sobre o assunto. Queria também comentar, belíssima palestra, elucidativa e enriquece muito os nossos conhecimentos aí também. Mesmo para a nossa convivência no dia a dia, você trouxe temas importantes aí que merecem a nossa atenção especial e estarem mais atentos a eles aí. Um comentário apenas, quando você disse sobre a arrecadação que a CEMIG faz da CIP, e que ela faz a gestão desse recurso. Eu preciso deixar claro que a CEMIG é mera arrecadadora pelos municípios, autorizada por esses a fazer. E que a gente tem lá o que a gente chama de encontro de contas, que é você quitar faturas do consumo da energia elétrica, dos prédios públicos da prefeitura e, eventualmente, até de obras de melhoria da iluminação pública, mas com a prévia autorização da prefeitura. Nós não fazemos nenhuma movimentação desse recurso sem a prévia autorização dos municípios. Você deixa isso muito claro. E uma outra questão muito importante que você traz à tona e que também é nossa, é a questão da votação da CIP, da Contribuição de Iluminação Pública. Sem ela é impossível que o município
custeie essa atividade. Aqueles que ainda não têm a ser constituída, ou que tenham, mas que agora, com o advento da manutenção ela não seja superavitária, não seja suficiente para arcar com essa despesa, terão que ajustá-la também. Então, nós temos duas situações aí. E a gente sabe também, tem plena consciência que é preciso ter consciência dos munícipes, dos legisladores, dos municípios, falando mais cedo para o prefeito, porque nós precisamos de ajudar. A gente sabe perfeitamente do momento político também que foi dado pelo Alexandre, isso também é eleitoral, a questão fica mais sensível ainda. E é preciso que nós, técnicos da CEMIG, nós entremos no circuito e entendemos lá, da melhor forma possível, tirar essa negociação, essa discussão do ambiente político e levá-lo para o ambiente técnico, tentando sensibilizar esses agentes para a necessidade de instituição dessas CIPs, ou equilíbrio dessas CIPs. Porque senão, como de novo foi dito pelo Alexandre aqui, os municípios serão forçados a tirar recursos da saúde, da educação e outros serviços para custear a iluminação pública. E não é isso que a gente quer. Então, eu queria mais uma vez aqui reforçar o nosso papel de parceiros dos municípios. Estamos à inteira disposição dos senhores, temos os agentes locais lá que nos atendem, nós aqui em Belo Horizonte também, estamos à disposição para estar com vocês, conduzindo essa conversa, essa negociação com os legisladores e obtermos êxito nesse sentido aí. Bom, gente, feito todos os esclarecimentos, a gente está abrindo agora o momento para a apresentação das perguntas. Qualquer questionamento pode ser encaminhado. A CEMIG, você gostaria? Só vou pedir para se apresentar. Tá. Paulo Roberto, Prefeitura de Ponte Nova. Com relação à CEMIG, gostaria até de pedir à AMM que interferisse nisso, que ele justificou a questão da CEMIG não faz a gestão. Com relação ao recurso, ela faz sim. A CEMIG, ela arrecada o dinheiro numa conta vinculada, o município não mexe nessa conta, só a CEMIG consegue mexer. Ela debita as contas do município antes de vencer nessa conta. Então, o município perde recurso porque a CEMIG cobra antes. Por exemplo, a conta nossa que fez dia 20, no dia 1º a CEMIG já cobrou ela. Ela antecipa a arrecadação. E nós já reclamamos várias vezes sobre isso, inclusive. Eu acho que vai ter até ação, porque está perdendo o recurso de aplicação financeira. Então, a CEMIG faz gestão, sim. Precisa de resolver isso. Está registrado. Vou apurar isso que você está falando. E, honestamente, é uma surpresa, né? A CEMIG só movimenta essa conta com a prévia autorização dos prefeitos. Esse é o conhecimento que nós temos da maneira. De qualquer maneira, está registrado a questão que nós vamos apurar, não tem dúvida. Pergunta oportuna, porque, na verdade, a partir do momento em que os ativos de iluminação pública passam a responsabilidade do município, quando tudo antes era custo a ser pago à CEMIG, hoje você passa a ter uma obrigação de custo com relação ao mínimo das pessoas. A CEMIG que vai ficar responsável pelos feitos ativos. É necessária essa desvinculação dessa conta. De fato, no convênio original da CEMIG, para a cobrança, fica uma conta corrente que ela não é acessível pelo prefeito municipal. Isso é até interessante porque naquela época do apagão foi feito um racionamento de energia elétrica. E metade das luzes dos postes foram apagados, o que diminuiu o custo de iluminação pública e acabou sobrando dinheiro dentro daquela conta corrente. Muitos municípios pleitearam a liberação daqueles recursos e acabou até, em determinados momentos, instituições judiciais para a liberação daqueles recursos, porque aqueles recursos estavam presos naquela conta vinculada dentro desse convênio do município com a CEMIG para o custeio da iluminação. A partir do momento que agora nós temos fatura de energia elétrica
e custeio de ativos com coisas desvinculadas integralmente da CEMIG, é necessário que a administração municipal tenha acesso a esse recurso para custear a manutenção dos ativos que não serão feitos pela CEMIG. Se todos os recursos da CECIP passarem a ficar vinculados, como são hoje, dentro de uma gestão, ainda que com a supervisão, com a autorização do município, na CEMIG, como é que você vai custear os ativos? Seja por meio de um consórcio, seja por meio de uma empresa licitada, seja por meio direto. Isso é custo a ser financiado pela CECIP. Então, essa vinculação da conta corrente não tem que ser de qualquer forma. Concorda plenamente, com certeza, após a assunção dos municípios desses ativos, eles terão que ter autonomia para poder fazer uso desses recursos. Cada mês a fatura tem um valor, né? Então, não tem dúvida disso. E me trouxe aqui a informação de que o movimento da CIB hoje, ela está estabelecida lá na aula 7ª do convênio que você mesmo citou. Né? Só para deixar claro aqui, a informação é a seguinte: hoje a gestão da conta está com a CEMIG por conta do convênio, essa cobrança está prevista nesse convênio, mas a partir do ano que vem, com a assunção dos ativos, essa conta não vai ficar vinculada. Sim. E aí o próprio município vai fazer a gestão da conta. E só para complementar, né, o recurso que é arrecadado nessa conta, ele não é movimentado para a CEMIG para nenhuma outra finalidade que não seja aquela de interesse do município, né, e para aplicação no município. Então, e nenhum município pode fazer para outra finalidade que não seja voltada para a iluminação pública. Esse é o meu questionamento, era sobre o que ele acabou de falar. Meu nome é Leonardo, sou secretário de Fazenda, Prefeitura de Bonfim. Então, lido diretamente com o recurso da CIP, né? Não só o recurso da CIP, mas todos os recursos do município. Eu gostaria de saber, porque uma coisa que a CEMIG faz, e o doutor acho que o senhor vai poder explicar se isso pode vir a trazer problemas aos municípios, é o seguinte: essa contribuição, ao meu ver, e eu não sou um entendido no assunto, é uma contribuição para a iluminação pública, procede? E a CEMIG, além dela quitar a conta de iluminação pública, ela usa também o recurso, talvez, pelo menos no meu município, para custear o consumo dos prédios públicos. Eu acho que isso há uma diferenciação, não sei se eu estou certo, mas há uma diferenciação. Uma coisa é iluminação pública, uma coisa é consumo de energia. E hoje é feita a cobrança do consumo de energia dos prédios públicos. Existe uma fatura que, pelo menos no meu município, é dessa, né? Vem várias faturas numa capa, num código de barra só, que é fatura de energia, consumo de energia. E usa-se a contribuição para quitar também esse consumo. Esse é o primeiro questionamento. E o segundo, eu queria saber do senhor, o senhor da CEMIG, a respeito se hoje há um custo para a CEMIG fazer essa arrecadação e repasse. Porque para nós nós não temos essa informação. Então, o porquê da pergunta? Se amanhã passasse do município, esse recurso vai aumentar um pouco em função de não ter mais essa cobrança da CEMIG, se ela existir, né? Aí passa-se a não pagar a CEMIG para arrecadar e o município mesmo arrecada. É isso que eu gostaria de saber. Obrigado. Agora, a nossa primeira questão que colocou, existe um problema? Existe. As contribuições, elas são o que a gente chama de tributo afetado. O que é isso? O valor arrecadado tem que ser gasto naquela causa que deu origem à sua cobrança. Então, se eu cobro COFINS, que é uma contribuição federal, ela serve para quê? Para assistência social. Se não se destinar aquele valor para COFINS, qual que é a punição? Posso cobrar CECIP. Ela é para quê? Para custeio de iluminação pública. E se eu não destinar aquele recurso para iluminação pública? Em tese, torna a contribuição inconstitucional. Em tese, o máximo que você pode dizer sobre essa irregularidade é dizer que ela está inconstitucional. Nem para a gente de prestação de contas, isso poderia ser tomado como uma irregularidade. Desde que os recursos
dentro da previsão da legislação municipal. Só de convite, quando eu administrava os recursos, que anteriormente era administrado pelos municípios, sobrava-se dinheiro para investir em mais iluminação pública, ou seja, extensão de rede e tudo mais. E hoje eu não tenho mais esse direito. A partir do momento... Eu não tenho mais esse direito porque o dinheiro ele é gerido pela CEMIG. Entendeu? Eu hoje, por exemplo, se eu arrecado 10 mil reais e a minha conta é 8 mil reais, sobraria 2 mil a cada mês, que seriam 24 mil reais no ano, para eu estender rede onde eu não tenho. Meu município, por exemplo, tem ruas que ainda precisam de extensão. Sim, veja, isso decorreu do convênio. O convênio é contrato, Tá. não é acordo. Mas o modelo se não for CEMIG. mais interessante, ele pode ser decidido. Tá. E a partir do momento também vai haver essa transferência de ativo, já ficou claro que até o reconhecimento da CEMIG que essa gestão desses recursos passará a ser feita pela administração municipal. Com relação à arrecadação, eu vou te dizer o seguinte: a atribuição de responsabilidade tributária é o melhor caminho. Por quê? Ela não é remunerada. Você impõe por lei. A lei municipal diz que deve ser feita dessa forma. E lei tem que ser cumprida, a não ser que ela seja declarada constitucional. E isso não depende de convênio. Muitas vezes a gente se esquece: o município é ente federado. O município está em pé de igualdade com o Estado e União. Dentro da competência constitucional, o município edita lei para ser cumprida. O município tem competência para, por meio de lei, fixar a responsabilidade tributária para que essa contribuição seja arrecadada. E assim tem que ser feito por força de lei. Então isso já foi feito pelo município de São Paulo, volto a dizer, o Tribunal de Justiça de São Paulo já confirmou a constitucionalidade e a legalidade desse tipo de procedimento. Então isso é absolutamente possível dentro dessa nova forma. Obrigado. A última pergunta foi sobre o valor que a CEMIG vai cobrar para arrecadar, como que ela recebia pelo custo da arrecadação e o que vai cobrar à frente. Hoje, o custeio da administração, do processamento dos recursos da iluminação pública, ele é feito, ele faz parte, ele é custeado por recursos da tarifa de iluminação pública. Nós temos uma tarifa lá, que é a tarifa B4A, que a gente chama, que é responsável pelo custo da compra da energia, compra junto às geradoras da energia que é consumida na iluminação pública, e tributos e outros fins. E tem uma tarifa B4B, que é um adicional a esse custo B4A, que é para a manutenção da iluminação pública. Então, esse custo da arrecadação, ele é custeado dentro do custo da manutenção, dessa diferença de tarifa. Com a transferência dos ativos de B, essa tarifa B4B, que seria esse plus, ele deixa de existir. Nós não temos, não tem mais tarifa B4A. Ela deixa de ter, então, recursos para fazer a manutenção e, inclusive, para administrar essa arrecadação. E no novo desenho, a CEMIG ela vai ter custo para isso e vai cobrar por isso. O que está definido é isso. Essa taxa de administração, originalmente, ela foi definida em 5%, e depois a AMM aqui, na pessoa do Toninho Andrada, teve lá a CEMIG, começou com o nosso diretor, e foi feita uma nova negociação, mas esse valor foi reduzido para 2%. Teve ainda, depois disso, um pleito dos municípios junto à AMM, e o Toninho Andrada voltou a CEMIG, que fez um novo apelo ao nosso presidente para que estudasse ainda mais a redução dessa taxa, reduzir ainda mais essa taxa. E eu não posso adiantar para você, mas o que eu posso falar é que nós estamos estudando essa matéria, e que é possível, sim, é possível que haja uma redução, chegando aí ao valor mínimo de assumindo alguns facilities, assumindo alguns custos, mas preservando minimamente. Então, resumindo, ela foi 5, está em 2 e existe a possibilidade de reduzir um pouco mais. Por favor.
Marcelo Franco, sou de Pouso Alegre, da MES, Associação a nível região do MES de Sampaio. Doutor Alexandre, quando se institui uma taxa, um tributo, e a prefeitura não faz a cobrança, institucionalmente, a prefeitura não está colocando numa situação de improbidade por não ser omissa na cobrança daquele tributo. Nós temos um caso lá no sul de Minas, ele agora, o prefeito falou comigo a semana passada, retrasada, que ele não teve sucesso ao colocar o projeto de lei na Câmara. Consequentemente, ele não tem a CIP. Ele vai ter que usar o Caixa Geral da Prefeitura para fazer os pagamentos, não só dessa nova situação, como também da anterior que já vem pagando. Então, ele tem uma condição de poder pressionar a Câmara dizendo que dinheiro que era para saúde, educação e outras seriam desviados para o pagamento do processo de energia. Mas, estou dizendo institucionalmente, ele teria como pressionar a Câmara Municipal para que pudessem os vereadores entenderem que eles estão incorrendo numa situação de não aprovar essa lei? Não. A não cobrança, o não exercício da atividade tributária, a não instituição de tributo não é improbidade. Mesmo falando que o tributo ele tem que ser instituído por lei. O tributo tem que passar pela a aprovação do tributo tem que passar pela Câmara. O que nós temos é na lei de responsabilidade fiscal uma restrição à concessão de benefício fiscal. Para a concessão de benefício fiscal, é necessária a previsão do seu impacto, é necessária a previsão na lei de equilíbrio orçamentário do impacto no ano da sua concessão nos 2 anos seguintes e, alternativamente, não afetação das metas de superávit ou indicação de uma fonte alternativa tributária nova. Isso está na lei de responsabilidade fiscal para fins de concessão de benefício fiscal, que é completamente diferente da não instituição de tributo. Por exemplo, no federal não foi instituído o imposto sobre grandes fortunas. Está lá na competência da União. A União pode instituir imposto sobre grandes fortunas. Não foi instituído. Alguém cometeu alguma improbidade administrativa por causa disso? Não. Ninguém cometeu improbidade administrativa por causa disso, não. Isso é uma coisa completamente diferente daquele município que instituiu o tributo e não cobrou. Quando eu tenho o tributo instituído e eu não cobro, eu posso ser responsabilizado eventualmente por meio de uma ação judicial. Agora, mas seria uma renúncia? Seria renúncia de receita. Porque o município tem direito ao recebimento e não está recebendo. Eu instituí o IPTU, eu tenho IPTU e eu não cobro o IPTU. Ou então, eu faço lançamento escrevitativo e não entro na ação de execução fiscal. Já vi várias ações de improbidade nesse sentido. O prefeito não quer se gastar com a pessoa, mas ele não cobra. Isso é completamente diferente da inexistência da não criação. Todo município é obrigado a instituir esse município? Não. Ele não é obrigado. Mas ele não instituiu o recurso para pagamento da conta de energia elétrica vai sair em Caixa Geral. Ele não é obrigado a instituir. O município de Contagem, por exemplo, até onde eu sei, não possui IPTU residencial. Não possui. Por que ele não possui? Ele tem um VAF muito grande, ele tem um FPM muito bom, ele tem o IPTU comercial dele é muito bom, o ISR dele é muito bom, ele não precisa do IPTU. Não existe uma improbidade de per si por causa disso. Tributo se institui por lei. O Ministério Público não institui tributo, o prefeito não institui tributo. Obrigado pela atenção e pela resposta. Manuel, secretário executivo da AMA, realmente a CEMIG sempre foi muito parceira e foi muito sensível. Quando inicialmente a proposta era cobrar 5%, de 5% caiu para 2%, uma queda bastante significativa,
5 pontos percentuais para 2 pontos percentuais. Tenho certeza que estão fazendo um estudo voltando para 1 ponto percentual. Tá? Até eu falei que na última reunião nossa, eu falei 1 ponto, até eu não vou discutir muito, não. Não ficou. Agora, hoje, nessa palestra, para mim ficou assim que talvez pudesse ser feito de graça. Uma vez colocado que a lei municipal colocaria e haveria essa, como é que colocou aqui? Substituição de tributos. Quer dizer, então, praticamente, a CEMIG poderia fazer isso de graça para nós, se a lei assim o determinar. É só essa minha dúvida. Nem estou questionando 1%, não, sabe? Chegar a 1% não está rolando, eu acho que também vocês têm o serviço e tal. Eu só quero saber o seguinte: se a lei falar que é de graça, a CEMIG teria que prestar de graça ou não? Como é que ficaria isso daí? É uma ótica diferente. Vamos dizer assim. Inicialmente, a gente está discutindo um convênio, um contrato. Você arrecada para mim e repassa o recurso. Isso está sendo discutido. Nessa negociação da CEMIG, é um convênio. Eu estou falando que São Paulo adotou uma outra forma, que não é um convênio, não é um contrato. São Paulo não perguntou para a Eletropaulo se era fiel ou não. O município de São Paulo colocou na lei que é a obrigação da Eletropaulo recolher e repassar para ele. Sem ônus. Isso, geralmente, essa responsabilidade tributária é sem ônus. Isso acontece a todo momento. Imagina, por exemplo, a prefeitura, ou uma empresa, quem é que foi empresário, sabe? Pode, por exemplo, emitir notas fiscais, quando ele emite uma nota fiscal para determinada outra pessoa jurídica ou pessoa física, retém tributo na fonte, não retém? Hoje renda na fonte? Não é obrigado a ir lá recolher o DARF e pagar para a União? Alguém é remunerado por causa disso? Não. Quando eu vou registrar um imóvel e o cartório é obrigado a verificar se eu paguei o ITBI ou não, por que o cartório faz isso? Por que o cartório me exige a comprovação de que eu paguei o ITBI? Se eu não tiver pago o ITBI, o cartório, o titular do cartório é responsável pelo pagamento desse ITBI. Ele recebe alguma remuneração por isso? Não. Quando a Fiat, fábrica aqui em Betim, realiza a substituição tributária para frente, que a gente chama, e cobra o ICMS que ele devido pela concessionária lá na frente, e cobra da concessionária esse ICMS que ela recolheu lá na hora que ela vendeu o carro. Ela vende o carro para a concessionária vende o carro para o consumidor final. Ela pega o ICMS lá da concessionária no final e cobra aqui na frente e recolhe. Ela tem ela paga, ela recebe alguma coisa por isso? Não. Quando a fábrica de cerveja produz cerveja, vende para o distribuidor vende para o comerciante vende para o consumidor final. Sabe como é que isso funciona? A fábrica é obrigada a recolher o ICMS que vai ser devido lá pelo bar e entrega para o Estado esse recurso. Da cadeia final, ela recebe alguma coisa por isso? Não. Ela faz o quê? Ela cumpre a lei. E o município de São Paulo fez isso. Dispôs por lei que é a obrigação do concessionário, por responsabilidade tributária, substituição tributária, fazer esse relatório. A gente vai abrir para a última pergunta agora. José Alberto, secretário executivo da AMAP, com sede em Portimão. Lembrar o colega de Bonfim que a energia dos prédios públicos não são isentas do pagamento do consumo. Se está pagando uma contribuição, está, de certa forma, favorecendo o caixa da prefeitura. Ele paga de toda forma. Se algum cidadão reclamar lá que está com energia ruim na rua porque está pagando os prédios públicos com a CIP, você vai perder seu emprego. Tá certo? Mas vamos aqui. A questão que a CEMIG, ao poder cobrar, reforçando o que o Mário falou, ela recebe em dia o consumo dos prédios públicos. E hoje receber de prefeitura não está fácil. Então eu acho que é um ganho. Tá certo? Outra coisa, você não quita a gente paga a conta de luz faz meses dele. Então, acho que é uma aplicação mínima nesse período que pode isentar, sim, a cobrança da contribuição. Tá certo? Eu acho que pode sim. A prefeita falou cedo, tem que pagar a contribuição. Acho que o CEMIG, como empresa mista, de certa forma, ela pode ajudar nisso. Tá? Agora, outra questão que eu queria ver com vocês, estão sendo criados consórcios. E os consórcios têm que receber para poder pagar os prestadores. Qual a forma
que você sugere, pode ser um dispositivo legal, de que o recurso se passasse do órgão arrecadador, que seja a CEMIG, que tem Energisa também, que tem município na Zona da Mata, que é Energisa, nós estamos falando do CEMIG, de forma que o dinheiro possa sair da arrecadação direto para esse ente, esse consórcio, não passando pelo caixa único da prefeitura, que às vezes pode trazer inadimplência para quem está fazendo gestão. Bom, a CECIG, como eu disse, ela é um tributo afetado. O que isso significa? Que o recurso arrecadado tem que ser destinado ao custeio da iluminação pública. Como eu disse, se pagar a conta de energia elétrica do município, da escola municipal, existe uma irregularidade, sim, fatal? Não, existe uma irregularidade fatal, uma vez que aquele é um custo público. Né? Eu só tenho razão nesse ponto. O máximo que poderia haver é uma inconstitucionalidade da cobrança do tributo, que não vamos entrar nem no caso. Existe um precedente sobre isso no Supremo Tribunal Federal. Agora, com relação à gestão desse recurso, como é que fazem? Olha, esse repasse direto, ele não existe. Na verdade, a prefeitura ela pode manter uma conta em separado para recebimento desse recurso, uma vez que o gasto vai ser individualizado. Ela pode gerir isso de uma melhor forma. Ela pode até criar um fundo municipal para o recebimento desse recurso, uma conta em separado, e ela vai, dentro da administração do seu recurso, pagar a fatura da CEMIG, pagar o consórcio, tudo com previsão na lei orçamentária. É necessário a lei orçamentária, com qualquer outro custo, com qualquer outro gasto, preveja esse tipo de custo, esse tipo de saída, esse tipo de despesa. Então, ela tem que prever lá na lei orçamentária anual custo com fatura de CEMIG, de energia elétrica, custo com manutenção de ativo para o consórcio. E a partir do momento em que aquelas despesas forem se apresentando dentro do limite da ação orçamentária, dentro do limite dos recursos que foram recebidos, aquelas despesas vão ser executadas. Do ponto de vista da CEMIG, não tem nenhuma dificuldade. Né? Obviamente, ela só fará o repasse à contratada, por exemplo, mediante autorização prévia da prefeitura. Né? Então, todo mês a prefeitura vai ter que fazer um comando para a CEMIG, autoriza o pagamento no valor de... Tá. Aí vai fazer com essa autorização, até porque ela precisa ter isso para comprovar as suas movimentações internas. Mas, para operacionalizar isso, não vejo nenhuma dificuldade. A isenção, o Alexandre citou alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, os automóveis da FIT, mas os automóveis da FIT não são tabelados, então não tem uma tarifa que define qual é o preço do carro. Cerveja, não tem tarifa que define o preço da cerveja. Né? Não tem, né? Então, no caso da CEMIG, a tarifa é definida, né? E a tarifa não se presta a essa arrecadação. E a empresa tem custo, né? Tem um processamento disso, né? Tem custo. Né? Então, eu não poderia ser irresponsável e falar para você, não vamos cobrar. Né? O que eu posso dizer é que nós estamos estudando internamente isso aí, sim, qual seria o valor mínimo, né? Para esclarecer, os casos de substituição tributária, como colocou veículo, bebida, caixa de fósforo, existe uma tabela que prevê para fins tributários qual será o valor final. E incide a tributação sobre esse valor pré-definido. Né? Isso está previsto constitucionalmente e também pela legislação, assim que é feito. Você presume qual será o valor final daquele bem. Não interessa qual é o valor final de venda. O que interessa é o valor presumido da lei. Inclusive, existe decisão do Supremo Tribunal Federal que, se for vendido pelo valor inferior àquele previsto, não há direito à restituição do CMS. Isso é tão curioso, por exemplo, caixa de fósforo, só qual é o valor de presunção para fins de tributação do CMS, para caixa de fósforo? R$12. Quanto custa uma caixa de fósforo? 10 centavos. E não há restituição. A lei. Ora, a lei. Extraordinária a sua palestra. Parabéns a você. Mais
mais algum questionamento depois de todos os esclarecimentos? Bom, então eu quero agradecer, vou encerrar a nossa palestra agora, quero agradecer muito ao prefeito Ramon. Gostaria de perguntar se há algum estudo em relação a, assim como a compensação pela utilização dos recursos hídricos, se há algum estudo em relação à utilização do solo pelos equipamentos, pelos postes da CEMIG, nos solos dos municípios, doutor Alexandre. Obrigada. Uma outra palestra. Existem vários estudos, várias tentativas já foram feitas. A ANM mesmo, com a doutora Adriana, quando eu era assessora direta lá, a gente realizou uma identificação sobre isso. Acho que a ANM pode procurar aqui. Agradeço as elogiosas palavras que foram dirigidas e agradeço que chamasse ao nosso superintendente pelo convite. Muito obrigado. Só lembrando que o prefeito Ramon ainda volta para fazer uma apresentação para a gente. Quero agradecer o Carlos. O espaço sempre está aberto, parceria com a CEMIG. Juninho já me ofereceu para ir junto nas viagens todas aí, sempre que possível eu vou. E o Alexandre, quero agradecer muito, a palestra foi muito proveitosa. Isso sempre acontece, é uma surpresa. Não é uma surpresa, porque ele sempre sai muito bem avaliado, o retorno das palestras são muito grandes. Quero só, de novo, agradecer. E de novo, ter que encerrar. Não tem. Estou encerrando, gente. Obrigado.